Olá, estamos novamente aqui na nossa casa para comentar de mais um filme aqui para vocês no podcast. E dessa vez nós acabamos de assistir o filme Emma, de 2020, baseado no livro da Jane Austen, que tem o mesmo nome, que tem direção de Autumn the Wild, uma grande diretora. E o filme, basicamente, assim como o livro, conta a história de uma moça, uma jovem, muito inteligente, muito bonita, que passa a vida tentando arrumar casamento e pares para outras pessoas, sem se preocupar com a vida dela. Até que um momento ela começa a entrar em contato com a necessidade e os desejos próprios dela. Luísa, qual a primeira coisa que você tem a comentar sobre Emma Ponto? A primeira coisa que eu acho que é legal de dizer sobre o filme é que, como vários filmes que fazem adaptações das obras de Jane Austen, ele tem uma característica humorística que não é propriamente de uma comédia dada, mas de uma graça que se apresenta nas pequenas coisas das relações entre as pessoas, e que eu acho que nesse filme a direção aproveita muito bem, com cortes e movimentos rápidos dos personagens e a trilha sonora. Então cria um filme que tem toda uma aura humorística que dá uma outra camada pro filme que eu acho muito interessante. Eu acho que aproveitar essa camada de humor é muito interessante, principalmente para a ideia, que me parece ser uma das principais na condução do filme, que é aproximar a história de Jane Austen, lá do século XIX, para o mundo agora do século XX, né? Então eu acho que um filme que fosse basicamente sobre mulheres tentando casar e homens tentando arrumar pares para casamento, cheio de dinheiro, bens, atravessando todas essas questões, se tornaria um filme meio anacrônico, meio fora do tempo. Então eu acho que o recurso do humor acaba trazendo um pouco pro filme uma certa ironia, uma camada de farsa que faz toda aquela situação que a gente tá vendo se mostrar a partir de uma outra camada, que é a camada dos artifícios das relações que se dão entre bens, propriedade, patriarcado, afetos e o casamento, né? Numa ascensão, que eu acho moderna, dos relacionamentos tradicionais. Eu acho que essa escolha casa muito bem, e aí, com desculpa do trocadilho não intencional de falar que casa muito bem num filme que fala exatamente sobre uma menina que se vê como uma espécie de casamenteira, essa escolha casa muito bem com a própria história, né? Que não deixa de ter também essa graça, né? É uma menina jovem, rica, bem educada, né, da nobreza inglesa da época, que passa a maior parte do tempo dela tentando captar indícios de quem está interessado em quem e como ela pode fazer para juntar as pessoas, ao invés de se debruçar sobre os efeitos das coisas que ela faz na vida dela mesma, né? Tudo aquilo que ela tem de eloquência e de habilidade para manipular de alguma forma as pessoas à volta dela, falta nela quando ela vai fazer uma análise dela própria, né? E aí, não só dela como pessoa, mas das relações amorosas dela também com os personagens que vão passando pela vida dela. Nesse sentido a gente poderia dizer que Emma, assim como os americanos, vão no fundo das coisas, mas não no próprio fundo, né? Porque também é muito curioso, porque de alguma forma a Emma é aquela personagem que era muito comum, por exemplo, num teatro dos costumes, que era da pessoa que percebe todos os mecanismos da sociedade, identifica todos esses mecanismos e, por identificar, consegue manipular eles, consegue articular eles aqui e ali. Só que, quando você desmascara, quando você tira o pano dessa sociedade, você percebe que ela é totalmente artificial. Então, assim, quando você tira todo o sentido da vida, como é que você vai atribuir sentido para essa vida para você própria? Então, dificilmente você vai conseguir atribuir sentido, porque o mundo se desfaz mesmo na sua frente. Eu acho que essa é a percepção que ela tem logo de início. É por isso que eu acho que quando ela vai se debruçar com o próprio sentimento, ele aparece justamente no lugar onde ela menos espera, ou no lugar onde ela estava mais desarmada, ou no lugar onde ela aceitava o confronto sem ser através das máscaras. Ou seja, uma das poucas pessoas que podia realmente ser sincera com ela, uma das poucas pessoas que podia apontar os erros dela, e uma das poucas pessoas que não estava preocupada em
olhar ela através do papel social dela, mas através daquilo que ela tinha, daquilo que ela podia ser, daquilo que ela dizia, né, enquanto pessoa. Eu acho que a relação da Emma com o Mr. Knightley, que é o amigo dela, né, de infância, que tá ali servindo também como essa espécie de equilíbrio ou voz da razão para as coisas que ela resolve fazer de maneira intempestiva, não só na vida dela, mas em relação à vida dos outros, é uma relação que lembra bastante, em alguns pontos, a relação da Elizabeth Bennet e do Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito, né, que é uma relação um pouco passivo-agressiva às vezes, mas que é também um vislumbre de uma possibilidade de afeto um pouco fora daquelas normas tão estritas daquele momento, né, que se vivia na nobreza, uma nobreza já se encaminhando para uma decadência, né, você vê que os costumes vão se afrouxando um pouco, lógico que devagar, mas cada vez mais, né, quando a gente pensa na possibilidade de pessoas de classes distintas se relacionarem entre si. Então eu acho que tem esse tema, né, que é um tema central na obra da Jane Austen como um todo, mas que eu acho que nesse filme em especial foi abordado de um jeito bastante novo. Eu acho que tem uma tendência das adaptações de Jane Austen de serem um pouco pastéis. Eu não sei se... Acho que é a imagem que me vem na cabeça, né? Tons pastéis. São adaptações tons pastéis. E nesse filme em específico, eu acho que essa ponta de humor e as escolhas de direção fazem com que seja um filme bastante singular, pensando nos filmes que são produzidos a partir das obras da Jane Austen. É muito interessante você levantar isso, porque, de certa maneira, o que você está dizendo me faz pensar também que até os próprios recortes de classe, a diferença entre, por exemplo, a Harriet, a jovem de uma outra classe que passa a frequentar a vida ali com a Emma, o corpo dela acaba sendo modulado de forma diferente. Então o filme se utiliza na composição física das personagens, na montagem desses cortes de câmera, na edição e, além disso, de uma trilha sonora que muitas vezes soa como se fosse uma ópera, que vai te conduzindo. A trilha sonora te leva de uma cena para outra e vai te conduzindo para um clima, se ele quer que fique mais romântico ou menos romântico, quase entrando sempre nos intervalos, sabe? Nos intervalos de cena sempre entra uma música assim alta. Então meio que ele vai conduzindo os corpos o tempo inteiro, como se tivesse isso escrito ou inscrito anteriormente. E de alguma maneira o que aparenta no filme é justamente essa encenação de um espetáculo, como se o próprio filme fosse também uma peça de teatro em que fosse exibida essa história chamada Emma. Então você tem uma camada que o filme dá a ver também diante dos nossos olhos, né? E isso, você mencionar o teatro, me remete a uma percepção que eu tive durante o filme também, que é em relação ao roteiro mesmo, as frases, né, que são ditas pelas personagens, que de alguma forma remetem um pouco a uma impostação de voz e uma escolha de formação de frase meio teatral, né, que eu acho que também é super interessante. Eu adoro assistir filmes dessa época do Reino Unido. E eu acho que também, nesse sentido, tem um foco muito grande em pequenas cenas, né? É óbvio, todo cinema é baseado em cenas, mas me parece que são cenas episódicas. Tem o episódio delas comprando fitas, o episódio da carruagem, o episódio delas fazendo um piquenique. E todos eles têm um processo que é muito próximo do teatro mesmo. Parece que tem um modelo quase teatral de fazer o filme, né? De montar o filme. E agora chegamos ao momento mais importante da nossa conversa e do nosso papo, que é a hora de dar nota. Luísa, o que você achou de Emma Ponto e qual a sua nota? Minha nota pro filme é um 8,5 tendendo a 9, porque a experiência de assistir o filme é muito agradável. Eu gostei muito do filme, gostei muito da atuação da Anya. Ela tá agora em alta numa série que acaba de estrear na Netflix, né, o Gambito da Rainha. Mas ela tá brilhante no filme, eu gosto muito da atuação dela, gosto demais do personagem do pai dela, que é também, acho que esse ponto, né, que incorpora todas essas coisas que a gente tá falando. Enfim, é um filme que vale muito a pena. É um 8,5
com um 9 afetivo. Então eu vou seguir você ao contrário. Pra mim é um 9 com 8,5 oculto atrás. Mas eu dou um 9 porque eu achei o filme muito interessante. Adorei assistir. Acho que é um dos filmes que faltam no mundo. Acho que ele discute uma série de coisas muito importantes. Acho que ele coloca o século XIX pra gente no século XXI, mas dando a gente a ver ao século XX. E antecipando uma coisa que eu pretendo fazer num vídeo pra gente no YouTube, eu fiquei com a clara percepção de que Jane Austen não escreve a partir de heroínas, que é como as pessoas costumam pensar. Ela escreve de forma que todas as mulheres são heroínas nas histórias dela. Existe uma que costura toda a sequência de outras mulheres, com as suas linhas de fuga pra poder sobreviver. Então o meu 9 está muito celebrado e acho que é uma boa nota pra gente fechar a nossa conversa. E este foi mais um podcast Durante a Terapia, nosso diálogo aqui, e volte sempre para ouvir a gente falando essas coisas maravilhosas. Vamos assistir muitos filmes agora baseados em livros, então siga a gente aqui, siga o Terapia nas redes sociais e até mais. Abraços. Até mais. Até mais.